Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do nosso adversário de sábado às 18h30 na Arena Fonte Nova. Este é o raio-x do adversário, trazendo hoje o time porto-alegrense, o Grêmio, que entra em campo com o Bahia neste sábado às 18h30 na Arena Fonte Nova e será um dos 4 jogos que o Grêmio fará este ano contra o Bahia. Aliás, juntamente com o Santos e Jacuipense, serão os times que mais jogarão com o Bahia nesta temporada. O Bahia vai pegar o Grêmio nesse mês de julho pelo menos 3 vezes. Uma pelo Campeonato Brasileiro, amanhã às 18h30, e mais 2 pela Copa do Brasil. O primeiro jogo já é na terça-feira, também na Arena Fonte Nova. O Bahia, que no confronto geral não vem muito bem contra o Grêmio não. Será o 56º jogo e o Bahia, em 55 partidas contra o Grêmio, só venceu 14 vezes e perdeu 23 vezes e tem outros 18 empates. Jogando na Fonte Nova, a situação também não é tão boa assim para o Bahia não. Apesar da vantagem, mas mantém um equilíbrio muito grande. O Bahia na Fonte Nova venceu, jogando em casa na verdade, né, que nem todos os jogos foram na Fonte Nova, venceu 13 vezes a equipe do Grêmio e perdeu outras 11 partidas e tem outros 8 empates. Então, jogando dentro de casa também há um equilíbrio nos confrontos e o Bahia precisa mostrar serviço nesta 13ª rodada da Série A, porque a zona de rebaixamento está logo ali. Enquanto o Grêmio é o vice-líder da competição, tem 23 pontos, 7 a menos que o Botafogo, o Bahia tem 12 pontos ali na 14ª colocação, 1 ponto de diferença para a zona de rebaixamento, que hoje é composta pelo Goiás. Então, em caso de não triunfo do Bahia, o Goiás poderá ultrapassar o Bahia e colocar o Bahia na zona de rebaixamento se os outros adversários do Bahia também não conseguir pontuar, né? Porque tem ali ainda Cuiabá e Corinthians, que também está correndo riscos nesta rodada de entrar na zona de rebaixamento. Mas olhando o lado do Bahia, pelo adversário que o Bahia tem, fica muito crítico a situação do tricolor da Fonte Nova, no tricolor na Fonte Nova, mas é isso, né? Futebol é uma caixinha de surpresa e nem sempre o time que está em má fase vai perder a partida. Não dá para o Bahia perder de véspera. E na véspera desse jogo, a gente sabe que o Soares, que é o principal jogador hoje do Grêmio, jogador que está sempre ajudando o Grêmio ou com gols ou com assistência, vem para Salvador. Pode não jogar, vai depender da comissão técnica de utilizá-lo ou não. É bem provável que se precisar ele vai entrar, vai no sacrifício. Já existe também uma conversa de que a viagem dele a Barcelona para tentar tratar o joelho já foi aprovada pela equipe do Grêmio. Tem também rumores de que ele possa sair do Grêmio, que ele possa se aposentar. Enfim, tem um monte de conversa sobre o Luís Soares, um monte de boatos, mas o de fato mesmo é que ele virá para Salvador e entrará em campo ou não, a depender da comissão técnica. Acho que é um jogador diferenciado, um jogador que com certeza vai dar muito trabalho àquela zaga do Bahia, que tem sido uma mãe, que todo jogo dá braga, que todo jogo toma gol com erros bizarros, e o adversário já tem mostrado nesse campeonato que não vai dar mole para ninguém não. Aliás, o Bahia e o Grêmio estiveram juntos o ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. Eles que desceram juntos e acabaram subindo juntos. O Grêmio com uma campanha semelhante à do Bahia, apesar de ter ficado na frente do tricolor com 65 pontos, teve 17 triunfos. O Bahia também alcançou esses 17 triunfos, mas com 3 pontos a menos, com 62 pontos. Foi o terceiro colocado, com os mesmos números do Vasco, que também teve 17 pontos. O Bahia, o ano passado, nos 2 confrontos que teve com o Grêmio, foram empates. O Bahia, que nos últimos 3 confrontos não perde do Grêmio, né? Tem 1 triunfo e 2 empates. E a última vez que perdeu foi em 2021, também jogando fora de casa. Acabou perdendo para o Grêmio no 4º jogo. Né? Nos últimos 4 jogos tem 1 triunfo, 1 derrota e 2 empates para esses dois times aí. Esse jogo de logo mais será um jogo importante, porque uma prévia do que pode acontecer na Copa do Brasil. Já o Bahia joga nesse sábado contra o Grêmio e já na terça-feira
terá o primeiro jogo das quartas de final contra esse mesmo Grêmio. Aliás, o Bahia tem sempre encontrado o Grêmio nas quartas de final. O Bahia que nunca passou da Copa do Brasil das quartas de final, muito por conta do Grêmio que sempre tem barrado o tricolor nesta fase desta competição. O último confronto, inclusive, foi em 2019, pelas quartas de final. O Bahia jogou o primeiro jogo em Porto Alegre, empatou em 1-1 e dentro da Fonte Nova perdeu de 1-0 e escapou de acessar pela primeira vez a semifinal, e com certeza será bem difícil novamente, principalmente pelo atual momento do Grêmio. O Grêmio que vem fazendo uma campanha muito boa na competição, é o atual campeão gaúcho, quase foi campeão invicto, terminou a primeira fase da competição invicto, sem perder nenhuma partida. De 11 jogos, venceu 9, empatou 2, foi o líderzaço ali da primeira parte da tabela. Chegou na semifinal, acabou perdendo o primeiro jogo para o Ipiranga, devolveu o placar de 2-1 no segundo jogo e passou nos pênaltis, e foi para a final contra o Caxias, que foi o terceiro colocado na competição na primeira fase. O Internacional segundo, encarou o Internacional e venceu o Internacional nos pênaltis, e a final foi feita entre Caxias e Grêmio, que acabou dando o Grêmio com um gol de Luizito Soares. O primeiro jogo foi 1-1, o segundo jogo o Grêmio venceu jogando em casa com o gol do Luiz Soares, o que mostra o quanto que o Luiz Soares tem estrela e tem talento e tem muita capacidade, e com o joelho pode ou não, vai dar muito trabalho ao tricolor, que também é o atual campeão baiano. O Bahia que passou aí algum tempo sem vencer a competição, mas esse ano também acabou vencendo, e vencendo com os pés nas costas. Agora é Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, neste sábado, o Bahia às 18h30 entrará em campo pela 13ª rodada, e com certeza o time que entrará em campo pode ter alguma mudança. Pode ser que o Bahia tenha retorno de algum jogador que esteve lesionado ou que tomou cartão amarelo. Acho que o Bahia não tem nenhum jogador pendurado, mas com certeza o gol será retomado pelo senhor Marcos Felipe, que ficou fora da última rodada porque era atleta do Fluminense, é atleta emprestado ao Bahia, e não teve condições de jogo, só se o Bahia pagasse multa naquele momento. O Bahia não pagou a multa, entrou com o Danilo Fernandes, que fez uma ótima partida e acabou se lesionando. Teve que entrar o senhor Klaus na partida, e a gente sabe o que é que aconteceu naquele jogo. Marcos Felipe volta, é um alento, porque é um goleiro que tem dado muito confiança ao Bahia, né? Alguns momentos até o torcedor do Bahia questionou um pouco a capacidade do senhor Marcos Felipe. Ele que é um goleiro que não tem muita performance com bolas difíceis, aquelas bolas difíceis que o Danilo Fernandes naquele jogo contra o Fluminense defendeu. Talvez o Marcos Felipe não tivesse o mesmo desempenho, talvez, apesar de que ele também é um jogador que tem melhorado bastante, já conseguiu inclusive levar o Bahia às quartas de final, graças a ele na Copa do Brasil contra o Santos, pegando 2 pênaltis. Um jogador que tem sido importante para o tricolor, sim, e que a volta dele dá um alento ali na zaga, porque a zaga tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, a nossa criptonita do Bahia hoje é a zaga. A gente já tem problema com o atacante, já tem problema com jogadores que estão no departamento médico. Metade desse time já foi para o departamento médico, segundo as redes sociais. O Bahia já colocou metade dos seus jogadores no departamento médico. Então é sempre uma constante nos jogos do Bahia. Ou tem atleta cometendo uma braga, um erro que resulta num gol do adversário, ou tem um jogador lesionado, ou acontece as duas coisas, como foi o caso do Fluminense. Então a gente espera que contra esse Grêmio que vem mesmo jogando na Fonte Nova, a gente pode dizer que no papel é um time que tende a ser favorito, mas o Bahia na Fonte Nova ele costuma aprontar das suas, né? Costuma ser propositivo, costuma ser eficiente, e se não houver braga, é muito provável que o Bahia vai conseguir ter a oportunidade de chutar no gol e de tentar fazer os seus gols. Se os atacantes vão conseguir, é outra história. Tem uma provável
É muito provável que o Mingote será mantido como titular. O Kaique, que também vem evoluindo depois que teve a lesão do Biel e do Jacaré. O Kaique entrou e vem conseguindo ajudar também no ataque. É um jogador que antes da lesão desses dois que eu falei, não tinha confiança, tanto que ficou no banco muitos meses, muito tempo sem atuar, sem entrar. Até o Arthur Salles entrava mais do que o Kaique, mas o Kaique acabou ganhando a confiança do senhor Renato Paiva para assumir a titularidade enquanto esses estão lesionados e enquanto não vem novos reforços. E o Kaique tem dado conta do recado. É um jogo que o Bahia precisa vencer, porque os seus adversários, em caso de o Bahia cometer mais um crime dentro da Fonte Nova, os seus adversários podem ultrapassá-lo e com isso o Bahia assumir a zona de rebaixamento. O Bahia que incrivelmente não está na zona de rebaixamento depois de tantos tropeços, de tantos resultados ruins, significa que existe gente pior que o Bahia, existe times muito piores do que o Bahia, mas se a gente olha a tabela de classificação na parte de baixo, a gente sabe muito bem que Corinthians não vai ser um time que vai ficar ali, alguém vai ter que ocupar a vaga do Corinthians e muito provavelmente o Vasco deva crescer também na competição após essa abertura de janela. Então, alguém também pode ser que ocupe o lugar do Vasco. Então, terá ali Goiás, Cuiabá e Bahia e correndo por trás lá ele e o Santos para ver quem é que vai ficar com a vaga da zona de rebaixamento no final das 38 rodadas. Espero que não seja o Bahia e que o Bahia consiga diminuir essa distância aí de confrontos históricos entre o Grêmio e o Tricolor de Aço. O Bahia vai jogar todo desmantelado, por mais que o senhor Renato Paiva mude o esquema tático, mude algumas posições dos jogadores, coloque 3 zagueiros ou volte a jogar novamente com os 2 zagueiros, com um meio de campo com a volância mais reforçada, ainda assim o Bahia não tem um time competente, um time que a gente possa dizer que é um time titular. O Bahia está jogando todas as partidas com basicamente um time misto, o que o torna uma presa mais ou menos fácil para todo adversário que chega aqui na Fonte Nova ou mesmo que o Bahia jogue fora de casa. Esperemos que a história seja diferente, assim como foi com o Palmeiras, e se não houver Braga e lesão, eu já estarei satisfeito, mas acredito no triunfo do Bahia e espero que o Bahia consiga, inclusive, abrir uma vantagem para os times da zona de rebaixamento, que eles também percam, para que a gente tenha alguma rodada de tranquilidade pela frente até a abertura da janela de transferência de jogadores, que já começa nesta segunda-feira, mais conhecido como 3 de julho. 3 de julho ou 2 de julho? Acho que é 3 de julho, para o Bahia fazer as contratações, que até então nenhuma contratação foi anunciada de fato, apenas especulações nas redes sociais. A gente não sabe até que ponto essas especulações vão se tornar realidade. Eu acho que o Bahia já está saindo atrás, lá ele, em não anunciar as suas contratações, porque se mantiver esse time fraco para continuar o campeonato, se não fortalecer esse time com 6 ou 7 ou 8 jogadores para o final do campeonato, com certeza a briga pelo rebaixamento vai se tornar constante, perene, e a gente pode ter uma surpresa negativa no final deste campeonato. É isso aí, boa sorte tricolor, bora Bahia, bora Barruts. Veloso fui.